pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Eu sou a Mari, eu fiquei aí 5 semanas fazendo um intercâmbio voluntário no sul da Espanha, na cidade de Granada. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouco aí da rotina, né, no meu intercâmbio voluntário, porque eu sei que muita gente tem curiosidade. Mas antes disso, caso você esteja buscando por um intercâmbio voluntário, eu vou deixar aqui pra você o meu cupom de desconto pela World Packers, né? Um cupom aí pra você de $10 de desconto. Só usar o Mariane Viaja. Quero contar pra vocês um pouco aí da cidade de Granada. Granada fica bem no sul da Espanha, próximo das montanhas da Sierra Nevada. É uma cidade linda e uma cidade muito jovem por conta da Universidade de Granada. Então vai muita gente pra lá pra estudar. Também vai muita gente viajar, só que normalmente os viajantes que vão até Granada já conhecem aí um pouco da Europa e um pouco da Espanha. Escolhe Granada pra sair um pouco, né, daquela rota do turismo, mas é uma cidade muito turística, já que Granada abriga aí a Alhambra, que é um palácio mourisco muito lindo, por sinal, né? E logo atrás, assim, tem a vista das montanhas. É a coisa mais linda, gente. Sério, eu acho que é uma das cidades mais bonitas que eu já estive, e esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi Granada. Por que não voluntariar em uma cidade que é um pouco mais afastada dos destinos principais, como Madrid e Barcelona, que são os destinos mais conhecidos aí por brasileiros, e ir para uma cidade menor no interior da Espanha, mais pro sul, e fazer algo diferente. Então foi assim que eu escolhi para fazer o meu intercâmbio voluntário. Inclusive tem um outro vídeo aqui que eu conto para vocês tudo sobre o intercâmbio voluntário, como você pode buscar aí as melhores vagas para você e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui no card desse vídeo e também na descrição, combinado? Eu escolhi um hostel para voluntariar porque eu sempre tive essa curiosidade, né, de saber como que funciona um hostel, já que eu sou super fã de viajar e ficar hospedada em hostel. Eu acho que é um dos tipos de acomodação mais barata e mais legal que tem quando você tá viajando, principalmente sozinha. Então eu escolhi voluntariar num hostel e, sério, voluntariei no Eco Hostel em Granada, e eu acho que não teria um hostel com uma vibe melhor pra mim, né? Eu acho que deu muito um match do meu estilo, né, das coisas que eu gosto com o hostel. Afinal, por mais que eu tivesse lá um quarto compartilhado com os outros voluntários e pudesse sair para descobrir Granada, eu adorava ficar ali no ambiente do hostel, conhecendo novas pessoas, fazendo novos amigos, inclusive participando das atividades do hostel. Tinha trilha 2 vezes na semana para Sierra Nevada, toda semana eu ia pelo menos uma vez, então eu adorava participar das atividades do hostel e também estar ali nas áreas comuns do hostel. Eu acho que é a maior parte do tempo, né, onde os voluntários ficavam. Então foi uma vibe assim, eu não sei descrever, eu acho que não teria lugar melhor para eu poder fazer esse tipo de intercâmbio pela primeira vez. Granada e o Eco Hostel, ó, estão de parabéns. Então, quais eram as minhas responsabilidades como voluntária? Eu vou contar para vocês. Bom, tinha várias atividades. Pode parecer um pouco complicado nesse vídeo, mas eram atividades simples, tá? E nós éramos em 6 voluntários. Então, todo mundo tinha direito aí a folgas, né? 3 vezes na semana. Então, eu tinha 3 dias de folga na semana e eu trabalhava 4 dias. Por exemplo, no dia que eu tava trabalhando, sempre tinha mais 2 pessoas trabalhando comigo e 2 pessoas de folga. E nos dias que tinha, assim, mais movimento no hostel, eram 4 pessoas trabalhando e 2 de folga. Era sempre assim, né? Os dias mais movimentados normalmente era final de semana, obviamente, e também quarta-feira era muito movimentado, não sei o que acontecia. Mas aí eram os dias mais movimentados do hostel. Então a gente trabalhava dessa forma e era dividido em turnos. Então tinha o turno da manhã, tinha o turno da tarde e o turno da noite. E aí eu vou começar a explicar pra vocês o turno da tarde primeiro, né? Pra vocês entenderem que basicamente começa à tarde, mas ele ia terminar
à noite. Todos os dias, claro, que você fosse trabalhar, você ia fazer uma atividade diferente num turno diferente, tá? Mas, por exemplo, se você tá trabalhando num dia e fosse fazer o turno da manhã e da noite, faz parte. É isso, né? O bom é que sempre era negociável os dias ali que você queria trabalhar. Eles sempre perguntavam qual dia eu ia querer, se eu tinha preferência de ter algum dia de folga. Caso eu quisesse viajar, eu podia pedir os 3 dias de folga assim seguidos. E também a gente meio que trocava algumas atividades no dia, por exemplo. As atividades que eu fiz hoje serão um pouco diferentes amanhã, sabe? Pra ir mudando um pouco. Mas era basicamente sempre as mesmas coisas e era uma dinâmica muito legal. Então vamos começar aí pelo turno da tarde. Bom, o turno da tarde ele começava aí por volta das 6h30, 6h50 da tarde. Um voluntário era responsável por fazer o walking tour com os hóspedes, porque o hostel tinha essa atividade do walking tour, então a gente saía pelo bairro ali próximo, que era o Albaicin, e a gente fazia esse walking tour mais para os hóspedes se conhecerem, aprender um pouco mais ali do bairro que eles estão, né? E é um bairro super histórico de Granada, o Albaicin. Conhecia os hóspedes, você sabia quem ia ficar ali por alguns dias. A maioria deles ficava entre 2 e 3 dias, né? Era sempre assim, e sempre ia para outra cidade da Espanha. Mas era muito legal fazer essa atividade. Aí tinha o walking tour, né? Beleza. Walking tour. Depois tinha as pessoas que ficavam no hostel. Por quê? Porque o hostel também tinha uma atividade diária que era o jantar com os hóspedes, né? O jantar em família que eles chamavam. Então, os voluntários que ficavam no hostel eram responsáveis por preparar a sangria, porque às 8 horas da noite a gente servia aí um copo de sangria gratuito para os hóspedes. Então tinha sangria grátis que começava às 8 horas da noite e às 9 horas da noite começava o jantar. Era quando a gente servia o jantar. E eram coisas bem simples o jantar, os hóspedes pagavam normalmente na recepção do hostel. Nós tínhamos uma listinha com o nome dos hóspedes que iriam participar para ter uma noção do que precisaria comprar para fazer o jantar. Então era tudo muito em volta do jantar, porque essa era a atividade que mais demandava dos voluntários. A gente tinha que preparar todos os dias o jantar e esse também era um dos nossos pagamentos. Não era somente a hospedagem no hostel, mas também o jantar era um dos nossos pagamentos e sempre tinha a versão vegetariana do jantar, o que eu achava maravilhoso, era perfeito. Então era assim, os pratos, era segunda pokeball, terça tinha tacos, quarta tinha paella e nosso dia da paella pra mim era o melhor, porque tinha um montão de coisas, a gente fazia paella, então hoje eu aprendi a fazer paella, eu sei fazer paella. Então tinha paella, tinha tapas, né? E também tinha a tortilha de batatas, que é tipo um omelete ali com batata, e são pratos super espanhóis e era muita comida, gente, sério. Eu amava quarta-feira, o dia da paella, pra mim, era um dos melhores. Aí, quinta-feira era quinoa bowl. Sexta-feira era tacos, se eu não me engano. Sábado tinha paella de novo e domingo era wok. Então era esse basicamente o cardápio do hostel. Eles tinham um caderno de receitas que você podia consultar, mas sempre tinha um voluntário que estava ali mais tempo e te ensinava tudo ali na mão na massa mesmo. E pode parecer que são pratos complicados, mas na real é tudo muito simples. Se você tem noção básica aí de cozinha, como eu não sou uma pessoa que cozinha, muito mais para os outros, né? Então, era algo ali que era muito legal de fazer e fazer em conjunto, assim. Eu gostei bastante dessa experiência. Então, a gente tinha que cozinhar para os hóspedes e também, normalmente, a pessoa que chegava do walking tour tinha que ajudar no jantar, seja servindo sangria, seja cortando o alimento, tinha que ajudar no jantar. Então, a gente fazia ali o jantar, entregava para os hóspedes que iriam participar dele e depois a gente jantava também, porque era o nosso pagamento. Às vezes sobrava muita comida, ficava até pro almoço do outro dia. Era sempre assim. A gente, então, tinha almoço e janta, porque era o que sobrava de um dia pro outro. Sempre sobrava comida, sempre. Depois de fazer todo o jantar, a gente também era responsável por limpar, tirar o lixo
e limpar toda aquela área de convivência onde a gente fez o jantar. Então era basicamente esse o turno da tarde que terminava à noite, né? Então começava ali por volta das 6h30 e ia terminar lá para meia-noite, porque aí você tem que tirar tudo, tem que limpar tudo, lavar a louça, tirar lixo, fazer tudo isso. E normalmente uma das pessoas que estavam ali trabalhando nesse turno da tarde, que era o turno onde você trabalhava, né, com mais voluntários, normalmente com mais 2 ou mais 3 voluntários. O turno da noite, de verdade, ele já é diferente, porque começava meia-noite e ia até 8 horas da manhã. E aí depende muito do que você tinha pra fazer nesse turno. Então, se eu estivesse trabalhando ali no turno da tarde, provavelmente uma dessas pessoas que tá trabalhando no turno da tarde tem que trabalhar no turno da noite. E aí o turno da noite consistia em ficar com o telefone do hostel, onde se alguém tocasse a campainha, eu tinha que atender, falar com essa pessoa, em lavar roupas dos hóspedes, caso tivesse. Às vezes acontecia de ter roupa, e aí eu era responsável por lavar e dobrar as roupas dos hóspedes e também meio que fazer um check-in dos hóspedes que chegavam no hostel depois da meia-noite, né? Que era bem simples. Normalmente eles já tinham aí o nome das pessoas e era só entregar as chaves e pegar os documentos. E aí no dia seguinte, a galera que trabalhava no hostel mesmo, ali da recepção, fazia o check-in certinho desse hóspede. Era muito tranquilo nessa parte. O único problema é se, por exemplo, tem muitas pessoas que vão chegar para fazer o check-in à noite, aí você tem que ficar acordado, e também da quantidade de roupas que tinha para lavar. Porque secadora demora, e secadora demora em torno de 2 horas, então era aí, sei lá, uma meia hora, 40 minutos a roupa lavando, e aí você colocava na secadora pra secar, e aí 2 horas, então levava um tempo. Então esse era o maior problema, porque você tinha que entregar tudo dobradinho, bonitinho no dia seguinte. Se você tivesse muitas dessas atividades, pode ser aí que você ficaria acordado aí até tarde da noite. Mas lá para umas 4, 5 horas da manhã eu já ia dormir quando eu fazia o turno da noite. Só um dia em específico, que eu acho que é história para outro vídeo, que deu um BO, gente. Deu um BO bem num dia do meu do meu turno da noite. Eu fui a sorteada naquele dia. Tinha 2 hóspedes que causaram real. E eu estava fazendo o turno da noite. É uma história maravilhosa que eu acho que rende um vídeo inteiro. Mas beleza, né? Então tinha aí esse turno da noite que acontecia mais ou menos desse jeito. Você não podia sair do hostel, tinha que ficar ali também, meio que organizar a área de convivência, fechar também, porque as áreas de convivência depois da meia-noite fechava. Mas só que, por exemplo, se tinha um hóspede ali que queria fumar ou tava ali de boa, tranquilo na dele, eu meio que deixava, sabe? Ficar, eu só pedia pra ficar quieto, tinha galera dormindo e super de boa. Beleza, turno da manhã. O turno da manhã era o mais de boa, assim, de todos. Turno da manhã ia das 8 da manhã até as 10 da manhã. Então consistia aí em pegar as roupas que ficaram para lavar e levar para a recepção, levar o celular do hostel também na recepção, e às vezes acontecia que você tinha que carregar o cartão, né, colocar crédito no cartão do ônibus ali de Granada, e aí a recepção meio que te orientava ali o que precisaria fazer, ir no banco ou sei lá, comprar fruta, coisinhas assim bem simples mesmo, tá? E também tinha uma atividade extra do hostel que aí ficaria à mercê de cada voluntário se você queria participar ou não, que era uma trilha guiada na Sierra Nevada. Eu amava fazer, gente. Eu acho que era a atividade que eu mais gostava do hostel, era guiar a trilha na Sierra Nevada. E aí a gente meio que passava um dia com o hóspede, né, guiando esses hóspedes na Sierra Nevada. Então começava aí, né, a gente saía por volta das 9h30 da manhã do hostel e chegava lá para umas 3h30, 4 horas da tarde no hostel, e eu adorava, porque era um momento assim que você meio que tinha mais contato com as pessoas que estão ali hospedadas, e também você tá ali na natureza, e era uma trilha belíssima. Tem um vídeo aqui, né, que eu fiz essa trilha com a Júlia, a minha amiga, que eu fiz no intercâmbio de au pair. Ela foi me visitar em Granada, eu vou deixar aqui em cima caso você queira ver.
mas eu amava fazer essa trilha, gente. Eu acho que era a atividade que eu mais adorava fazer. Então, era basicamente isso. As atividades do hostel, né? A trilha era só de segunda e quarta-feira. Então, tinha um voluntário que fazia na segunda e o outro que fazia na quarta-feira. E aí era basicamente essas as atividades do hostel. Foi uma experiência incrível, incrível. Eu teria ficado mais tempo se desse, mas eu precisava voltar pra Budapeste pra resolver a minha vida. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu amei fazer esse intercâmbio voluntário. Passar essas 5 semanas aí em Granada. Ai, foi tudo pra mim. Eu me diverti muito, e eu acho que eu precisava muito, sabe? Sair um pouco da minha zona de conforto e fazer um intercâmbio de curto prazo só pra trazer aqui as vibes também pra vocês. Eu queria muito ter passado esse tempo na Espanha. E a língua, né? A língua. E aí, Mari, você falava mais inglês, você falava mais espanhol. Gente, era assim, era uma confusão mental. Por quê? Nós éramos em 6 voluntários, certo? Então tinha um australiano, um belga, a italiana, um brasileiro e uma americana e eu. 2 foram embora, o BR ele foi embora, e aí chegou uma outra americana, depois a americana também foi embora e chegou uma menina do UK, né, do Reino Unido. E aí era uma confusão, porque com o australiano, com a galera que tinha inglês como primeira língua, eu falava inglês, porque eles não falavam espanhol, só uma das americanas falava espanhol e falava muito bem, mas era porque ela morou em Granada por 6 meses, e ela aprendeu a falar espanhol. Então tinha isso, né, eu falava muito inglês, e também a maioria dos hóspedes que ficavam ali no hostel eram muito hóspedes, assim, da própria Europa, né? Tinha muita gente que ia da Alemanha, americanos também, tinha muito australiano viajando. Então não tinha muitas pessoas que falavam espanhol, que ficavam ali no hostel, né, viajando. Eu fiz amizade com algumas pessoas sim, né, mas era muito gato pingado. Algumas pessoas da América Latina, fiz amigas do Chile, do México, argentinos, tinham muitos argentinos viajando, brasileiros, né, nessas 5 semanas, eu só vi 3 brasileiros passando pelo hostel, e era mais ou menos isso. Então o espanhol, eu falava muito com a italiana, né, porque a gente tava na mesma meta ali de aprender espanhol, então a gente falou assim, né, decretou que entre nós só falaríamos em espanhol. Aqui tu hablas espanhol. E aí também eu só falava em espanhol com a galera da recepção, porque as pessoas que trabalhavam na recepção eram todos espanhóis, né? Só tinham 2 pessoas ali que também eram britânicos, mas eles falavam espanhol assim fluente, porque já moram na Espanha há muito tempo. Também tinha uma italiana que trabalhava na recepção, que ela já morava na Espanha há muito tempo. Então, com eles, eu só falava em espanhol e com a italiana em espanhol. Então, era basicamente essa a minha rotina. Eu passava muito tempo com a italiana, né? A Érica. Érica! Ai, uma pessoa incrível, uma amiga incrível. Eu amei a vibe da Érica. Então, a gente só falava em espanhol. E é uma amizade, assim, que eu quero muito levar pra vida, uma fofa. Bom, é basicamente isso. Essa era a minha rotina no hostel. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar te responder. E é isso, gente. É isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você chegou até aqui, deixa um globinho aí pra eu ver que você chegou até o final desse vídeo. Se você está procurando aí o intercâmbio voluntário, super recomendo a plataforma da World Packers, né? Tem o meu cupom de desconto se você quiser usar, Mariane Viaja. E é isso, o fim desse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo enorme e tchau!